Recebendo mais uma vez aqui no estúdio da CBN Cuiabá, reta final de ano, mas muito assunto ainda pra gente conversar por aqui, muita movimentação ali na Câmara de Cuiabá e para isso a gente está conversando nesse momento com o vereador Dilemar Alencar. Vereador, bom dia, seja bem-vindo à CBN Cuiabá e obrigada mais uma vez por atender nosso convite. Bom dia, Camila, bom dia, Pedro, todos os ouvintes da Rádio CBN. Para mim é uma satisfação estar aqui para a gente conversar, falar sobre a nossa cidade, as ações do vereador Dilemar. Fico à sua disposição. Bom dia, vereador. Seja bem-vindo mais uma vez à CBN. Vereador, a gente tem aí alguns pontos, né, para falar aí do município, contas do prefeito Emanuel, enfim, uma série de situações ali, mas eu queria começar falando de um assunto, né, mais uma polêmica, vamos dizer assim, que o senhor, inclusive, se manifestou ontem, né, envolvendo ali a colega do senhor, a vereadora Edna Sampaio. Pra gente dar mais alguns detalhes aqui para nossa audiência, antes da gente começar aí os nossos questionamentos, a vereadora Edna, do PT, ela pediu ali, fez um pedido, né, formalizou um pedido à Câmara de Vereadores de Cuiabá para que ela possa receber o salário como parlamentar, salário hoje fixado em R$ 18.900, para que a nossa audiência possa entender, né, desde que ela assumiu o mandato, o vereador Dilemário, ela abriu mão, né, do salário de vereadora, para que ela pudesse continuar recebendo ali os salários como servidora do Estado. Ela é professora da Unemate, é gestora governamental também na Secretaria de Estado de Planejamento, então ela abre mão, né, desse salário de vereadora, mas agora ela faz esse pedido para que ela possa acumular esses 3 salários e aí a gente somando ali todos os valores, o montante poderia passar de R$90 mil, vereador. O senhor fez ali algumas críticas, diz que caso, né, a Câmara de Cuiabá aceite esse pedido aí, ela vai se tornar aí uma espécie de marajá do serviço público cuiabano, a expressão que o senhor chegou a utilizar. Queria que o senhor comentasse um pouquinho, né, para o nosso ouvinte toda essa situação. Acha que é plausível que a Câmara de Cuiabá aceite esse pedido formalizado pela vereadora Edna Dilemário? Veja, primeiro a gente precisa corrigir a narrativa falsa da vereadora Edna passada para a imprensa. Ela não abriu mão de salário da Câmara Municipal. Ela assumiu o cargo em 2013 e como ela já recebia 2 salários, ou seja, 2 fontes remuneratórias. Uma da Unemate, onde ela dá aula em Cáceres e trabalha 8 horas diário, tá certo? Na Secretaria de Planejamento do Governo do Estado. Esses 2 salários, à época, somavam R$43 mil. Por lei, ela não poderia acumular o 3º salário. Então, ela optou pela maior remuneração. A maior remuneração, os 2 salários do governo do Estado. Então, essa narrativa que ela fala, eu sou boazinha, eu abri mão do salário da Câmara, ela nunca abriu mão. Ela foi obrigada por força de lei. Até porque, como que ela vai ter compatibilidade de horário? De dar aula como professora em Cáceres e trabalhar 8 horas na Secretaria de Planejamento. Então, preciso corrigir isso aí. Ela não abriu mão. Agora, tá certo? Depois que ela foi cassada por unanimidade da Câmara Municipal e ela voltou para uma decisão judicial, mas não foi pelo fato do crime que ocorreu, da apropriação indébita, certo? Da apropriação de verba indenizatória, da servidora que ela demitiu grávida, uma servidora negra, certo? O juiz não entrou nesse campo, nessa seara, certo? Aí ela volta, alegando que está de licença, prêmio e de férias do estado de Mato Grosso e que, portanto, ela pode receber o salário da Câmara Municipal para acumular. E aí ela vai ganhar quase R$100 mil. Não. Veja, ela continua com vínculo empregatício junto ao governo do estado e à Unemate. Quando o trabalhador sai de férias, tem uma licença prêmio servidor, ele não tem ali rompido o seu contrato de trabalho. Então ela continua recebendo 2 remunerações do estado, mesmo estando de férias. E ela veio com esse chaveco aí, atravessou um documento, esse documento chegou para a imprensa denunciou, ela solicitando que pague, tá certo?
O terceiro salário dela, da Câmara Municipal, para ela acumular 3, não pode. É demais, é imoral. Sabe por quê? Porque a Edna recebe a VI da Câmara Municipal, recebe auxílios, são mais de 23 mil reais que ela recebe da Câmara Municipal. Por que ela não abriu mão da VI e das outras verbas, outros benefícios? Então é preciso corrigir isso. Então a imprensa trouxe e eu, como fiscalizo as ações, seja do governo municipal, seja da própria Câmara Municipal, eu cobrei, tá certo? Pontuei e já encaminhei um documento ao presidente da Câmara solicitando que ele não pague esse terceiro salário. Então, Para mim é ilegal e, sobretudo, imoral. E outra, se ela passar a ganhar isso, ela vai ser a super marajá do serviço público do estado de Mato Grosso, do município de Cuiabá. Então, gente, aqui não é uma questão da narrativa da Edna, que o vereador Dilemário persegue ela. Não, é a conduta dela. É a conduta dela. Se uma pessoa fala que defende mulher, tem que defender de fato. Não pode demitir mulher negra grávida. Se a pessoa fala que defende os negros, não pode demitir uma mulher negra. Certo? Se a pessoa fala que não comete nenhum ato ilícito, não pode ficar com a verba indenizatória, se apropriar de verba indenizatória de servidor público. Então é questão de conduta. Só para deixar claro, então, vereador, nesse momento, a vereadora Edna, ela recebe, então, o salário como servidora do Estado, como professora da Unemate e também as verbas ali da Câmara, verba indenizatória, aqueles acho que é auxílio saúde, né, salvo engano, Isso. e apenas o salário que ela não poderia, porque ultrapassaria ali o limite constitucional. E nesse pedido, ela faz, então, a solicitação para receber também o salário de vereador e aí ficar acumulando todos esses valores que chegariam a quase 100 mil reais. Exatamente. Se a Câmara pagar o terceiro salário para ela, ela vai receber, ganhar mais do que ministro do STF, mais do que o presidente da República, mais do que o governador do Estado. Sabe, é uma conduta, para mim, no mínimo imoral, entendeu? Ela acabou de ser caçada. Eu acho que ela devia colocar a mão na consciência, ao invés de pedir para acumular um terceiro salário, ela devia devolver os 20 mil reais que foi apropriado de forma indevida da chefe de gabinete dela. E aí foi o vereador Dilemário que denunciou isso, Camila? Foi a própria servidora que trabalhava no gabinete dela que denunciou essa situação. Então, acho que ela deveria devolver a verba que ela acabou se apropriando de forma indevida para a servidora. E não já chegando na Câmara Municipal e causando mais esse mal-estar para a Câmara Municipal de Cuiabá. Agora, vereador, você até citou essa questão de que ela alega, né, sofrer perseguição, mas fato é que já há algum tempo vocês travam ali diversas discussões na casa, né? Já moveram inclusive processos um contra o outro. A vereadora já chegou, inclusive, a acusá-lo de perseguição. Para além dessas divergências de pautas, posicionamentos, existe algum outro um tipo de crítica do senhor a ela que justifique essa alegação que ela faz de perseguição, na sua visão? É porque é assim, né? Eu realmente combato conduta. Né? Se você prega uma bandeira, você tem que também, na sua vida, tá certo? Fazer os atos dessa bandeira. Né? E não você pregar uma coisa e na sua vida pessoal você fazer totalmente diferente. Então, veja, a Edna, quando ela não consegue no debate lá comigo, porque eu a respeito, todo mundo sabe disso, são ideias, condutas. Sim. Aí ela parte para o judiciário. Você lembra que ela foi para a imprensa dizendo que eu sou racista? O que aconteceu no judiciário? Ela perdeu. Depois ela foi na Polícia Federal, disse que eu fazia perseguição de gênero, que eu a perseguia. O que aconteceu, Pedro? Ela perdeu. A Edna, todas as ações que a Edna entrou no judiciário contra o vereador Dilemário, ela perdeu. E aí? O judiciário, Pedro, também está errado? A vereadora Edna, ela tentou levar o marido dela, tá certo? Para receber salário da Câmara de 32 mil reais. Para mim, um caso típico de nepotismo. No mínimo, certo? Ela demitiu uma mulher grávida, que nós já dissemos. Ela está provado lá nos anais da Câmara, certo? Se apropriou de verba indenizatória de forma indevida de servidor,
certo? De servidora dela. E agora ela quer, depois de todos esses escândalos, quer agora acumular 3 salários. Então, veja, não é perseguição. Agora, o vereador Dilemário, se ele ficasse quieto, o que a imprensa falaria do vereador Dilemário? Vamos supor que ela fizesse tudo isso e todo mundo ficasse quieto, ninguém falasse nada lá na Câmara. O que vocês falariam? Que no mínimo a gente estaria conivente. O Dilemário não é conivente. 8h29, a gente está conversando aqui com o vereador Dilemário Alencar, tratando ali sobre algumas polêmicas ainda relativas à Câmara de Vereadores. Está na hora daquela pausa, Pedro Panoc? A gente vai precisar fazer um pequeno intervalo para acompanhar o repórter CBN, mas estamos recebendo muita pergunta, muita participação por aqui. Rapidinho a gente está de volta e dá continuidade à nossa conversa dessa manhã. 8h36, depois de um intervalo para acompanhar as notícias da rede, o repórter CBN com as principais informações do país e do mundo a cada meia hora. Estamos de volta aqui na CBN Cuiabá, nessa manhã de sexta-feira, 15 de dezembro, conversando com o vereador por Cuiabá, Dilemário Alencar. Daqui a pouquinho a gente vai falar ainda sobre, a suspensão pelo 4º ano consecutivo da nota de Cuiabá junto à Secretaria do Tesouro Nacional. Também tem ali a questão das contas do prefeito Emanuel que foram reprovadas, parecer, pela reprovação por parte do TCE. Mas antes, vereador, tentar resumir aqui um pouquinho, Panoc, tem um áudio do Pedro, teu xará, o Vanderlei também, seu Vanderlei sempre participa conosco. Dá para soltar os dois na sequência, que aí o vereador vai também concluir ali um assunto que a gente tratava antes do repórter CBN, um pedido feito pela vereadora Edna Sampaio para que ela possa acumular salários ali, o salário de vereador e também salário de outras funções que ela ocupa no estado, podendo chegar aí a uma remuneração mensal de R$90 mil. Bom dia, Dilemário, sempre acompanha aí as suas postagens, redes sociais, seu trabalho. O questionamento que a gente fica, o Dilemário, não tem uma área jurídica da Câmara para nem ter a necessidade de você recomendar que não se pague o salário. Tudo na política é carta carimbada, sabe? O eleitor, a nível nacional, estadual e municipal, simplesmente coloca lá os políticos, não é para representá-los, mas para representar o grupo deles. É difícil, viu? É dureza. Trabalhar para pagar impostos e manter essa farra aí que existe a nível desde nacional. Bom dia, vereador Dilemário, pessoal da CBN. Vereador, pergunta o seguinte: caso a vereadora Edna consiga todos os salários que ela está reivindicando, a contrapartida da prestação de serviço dela nesses 3 órgãos, ela conseguiria comprovar, ela teria condições de atuar 8 horas por dia nesses 3 órgãos? Como é que a linha da justiça permite? É possível isso, vereador? Isso não tem que ser, no mínimo, questionado? Essa é a vereadora que fala em trabalhar pelo povo? Bom dia, Vanderlei. E aí, nessa mesma linha, vereador, tem aqui o Luciano. Bom dia, Camila. O Luciano está aqui passando para fazer uma pergunta. Como é que a vereadora Edna trabalha como gestora com carga horária de 8 horas diárias e ainda trabalha como vereadora? É basicamente uma pergunta unânime aqui quando a gente fala sobre esse assunto. Vereador, fica à vontade aí, O Pedro falou também, uma atuação da Procuradoria. Correto. Seu Vanderlei está perguntando como é que explica aí todos esses trabalhos. O dia tem 24 horas só, vereador? Como é que faz? Exatamente. Inclusive, no passado eu fiz esse questionamento no próprio plenário da Câmara, e aí ela veio com essa narrativa que boa parte da imprensa coloca, que ela abriu mão do salário de vereador, porque ela era boazinha, estava economizando para o erário público. Ela não abriu mão de nada, certo? E realmente eu tenho um amigo gestor que trabalha, é colega dela, e ele falou: olha, eu trabalho 8 horas na Secretaria de Planejamento. E como que ela também tem tempo para dar aula? Ela fala que dá aula à noite, em Cáceres. Entendeu? Então, para se questionar, eu vou questionar novamente, na próxima terça-feira, essa questão, certo? Desse acúmulo, correto?
Porque assim, volta a falar, gente, se fosse o vereador Dilemário, ela estaria questionando, ou outro vereador. Aí porque eu questiono os atos falhos da vereadora Edna, ela fica com essa narrativa que eu a persigo, porque ela é mulher. Olha, a má conduta tem que ser questionada, se for homem, se for mulher, tá certo? Então, essas narrativas aí, a gente não pode mais cair, ninguém é bobo mais não, certo? Então fica aí o questionamento realmente, né? Para o secretário de Planejamento do Estado, né? A vereadora Edna bate o ponto lá, faz às 8 horas na Secretaria de Planejamento, para o reitor na Unemate, como que é a jornada da vereadora Edna lá no Unemate em Cáceres. Ela dá aula na sala de aula para os alunos. Quem são os alunos da vereadora Edna lá em Cáceres? Como que é isso aí? Certo? E agora ela quer receber um terceiro salário para virar a Marajá de Cuiabá, do serviço público, ganhando quase 100 mil por mês. Eu acho que, no mínimo, toda essa situação é imoral, né? Então eu pontuo aqui e fico aberto aí para a vereadora Edna me questionar. Ela pode me questionar, certo? E eu não cometi nenhum ato de desvio aí de conduta lá na Câmara Municipal. E eu não fui para a comissão de ética, eu não fui caçado na Câmara Municipal de Cuiabá. 8 horas e 42 minutos, Panoc. Mudar um pouquinho de assunto aí, falar sobre essa questão, né, da suspensão da nota. Convidar todo mundo, né, que está aqui na nossa sintonia para participar conosco. Pedro Panoc, fica à vontade aí para trazer mais um questionamento para o vereador, uma informação também que a gente acompanhou aí ao longo dessa semana. Exato, Camila, e nosso ouvinte CBN, inclusive, já trouxe essa informação um pouco mais cedo ali no nosso boletim, vereador. A gente tomou conhecimento nesta semana sobre a suspensão, né, isso pelo 4º ano seguido, da nota de Cuiabá junto ao Tesouro Nacional, de rebaixamento. Que recado isso passa à população em relação à gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, na sua avaliação, vereador? Olha, para mim não causou surpresa, né? Isso aí já estava escrito nas estrelas. E eu fiscalizo muito a gestão fiscal da Prefeitura de Cuiabá. As últimas contas do prefeito Emanuel Pinheiro, você pode buscar nos anais da Câmara Municipal. O vereador Dilemário votou contra, né? Porque desde 2019, as contas do prefeito Emanuel Pinheiro já vêm com problema. O próprio Tribunal de Contas apontando, né? Recomendou a aprovação, mas com várias ressalvas. Principalmente no sentido dele corrigir o déficit provocado no exercício. Aí vinha outro exercício, Camila, o que acontecia? Aumentava o déficit, ou seja, as dívidas. E eu votava contra. E eu usava a tribuna da Câmara. E eu alertava, olha, o prefeito está quebrando a prefeitura de Cuiabá, né? Mas assim, a gente parece João Batista no deserto, né? A gente grita, fala, vai na mídia... olha, o prefeito está devendo 700 milhões de reais. Aqui mesmo eu falei. Olha, o rombo já está próximo de 1 bilhão. Falei aqui na rádio CBN. Em dívidas para fornecedores. E ele não me questionava. Em nenhum momento o prefeito falava, o vereador está mentindo. O vereador Dilemário está mentindo. Por quê? Porque era verdade. Agora veio o Tribunal de Contas dizendo, o rombo de dívidas consolidadas é de 1,2 bilhão de reais. Você sabe o que significa 1,2 bilhão de reais para uma cidade como a nossa? Por exemplo, Cuiabá precisa de 400 quilômetros de asfalto novo para asfaltar todos os bairros, correto? 1 quilômetro de asfalto novo, bem feito, sem corrupção, é 1 milhão de reais. Ou seja, com 400 milhões de reais, dava de asfaltar todos os bairros de Cuiabá e ainda sobraria 800 milhões de reais. O que vai acontecer agora, Camila? Ele vai jogar essa dívida para frente, os próximos prefeitos vão ter que fazer dinheiro novo e no serviço público só tem uma forma de fazer dinheiro novo. Ou aumentando a carga tributária para o cidadão pagar mais impostos, ou ele vai ter que confiscar, certo? Os próximos orçamentos para pagar a dívida que Emanuel Pinheiro deixou. E vai tirar dinheiro da onde?
da saúde, da educação, da infraestrutura, da área social. É um crime o que o prefeito Emanuel Pinheiro está fazendo com o futuro de Cuiabá. O vereador Dilemário avisou diversas vezes, da tribuna da Câmara, da imprensa, pediu socorros para os órgãos fiscalizadores. O vereador Dilemário avisou. E se ele continuar administrando a nossa cidade, certo? A tendência é que ele deixe para o próximo prefeito um rombo nas contas públicas da prefeitura de mais de 2 bilhões de reais. Porque vale Isso lembrar é criminoso com a nossa cidade. Esse apontamento do TCE é relativo às contas do ano passado. Do ano né, passado. vereador? Imagina então, o rombo ainda desse tem, ano. Esse ano o senhor acha que tem mais coisa? Não tenha dúvida, eu fiscalizo. Vou dizer aqui para você, certo? No mínimo, em 2023, certo? Aumentou mais essa dívida 300 a 400 milhões de reais com fornecedores, não recolhimento de INSS, de FGTS, enfim. É por isso que eu falo. Se ele não for barrado, no final de 2024, dia 31 de dezembro, ou seja, exatamente daqui a um ano, o rombo da prefeitura poderá estar na ordem de 2 bilhões de reais. Isso é um crime com a cidade de Cuiabá. Ô, vereador, só um detalhe também, né, para que a nossa audiência possa acompanhar um pouco mais, o Panoc já trouxe, né, essa notícia aí nos nossos boletins, mas nessa questão, né, da suspensão da nota, a Secretaria do Tesouro, ela aponta ali uma série de distorções nos relatórios fiscais e contábeis do município. Vale lembrar que Cuiabá aparece nesse relatório como a única capital, né, com a nota suspensa. O senhor entende que essas falhas aí são propositais por parte do município? O prefeito, ele é o zero em vezeiro, ele é recorrente, tá certo? Em aumentar o déficit público, mesmo o Tribunal de Contas recomendando que ele corrigisse. Nós temos 303 anos em Cuiabá. A cidade de Cuiabá tem 303 anos. É a primeira vez na história da nossa cidade, Camila, que um prefeito tem a conta reprovada pelo tribunal, pelo TCE. Olha a situação que chegou. E aí, voltando aqui na questão da nota suspensa pelo Tesouro Nacional, né? O que o Tesouro Nacional levou em consideração? Levou em consideração o grau de solvência, a relação entre receitas e despesas correntes e a situação de caixa. Eu vou aqui dizer para vocês o que é solvência. Solvência em finanças e contabilidade é o estado do devedor que possui seu ativo maior do que o passivo. Ou seja, ele tem menos dinheiro e tem mais dívidas, né? Então, o que acontece com a nossa prefeitura de Cuiabá? Apesar de ter uma boa arrecadação, Cuiabá, o orçamento deste ano foi de 4,3 bilhões de reais, certo? É uma das capitais brasileiras proporcionalmente que mais arrecada, mas esse dinheiro praticamente desapareceu e ainda o prefeito fez uma dívida consolidada aí de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ou seja, ele mais gasta do que arrecada. E aí não tem contabilidade que resista a isso. Então eu quero parabenizar aqui, tá certo, os membros do Tribunal de Contas, e agora eu espero que os vereadores de Cuiabá acompanhem a recomendação do Tribunal de Contas. A base do prefeito dizia o seguinte: não, nós vamos aprovar as contas do prefeito porque o Tribunal de Contas recomendou, mesmo com ressalvas. E agora? O tribunal está dizendo o seguinte: olha, não aprove as contas, reprove as contas, porque tem um rombo, tem mais dívida do que dinheiro no caixa para saldar essas dívidas. Então, vamos acompanhar todos a recomendação do Tribunal de Contas. Ele precisa de 17 votos, certo? A população tem que estar mobilizada, porque a qualquer momento as contas podem serem votadas na Câmara Municipal. Ah, mas o tribunal rejeitou. Mas acontece que pela legislação, pela lei orgânica do município, pela Constituição Federal, tá? A última palavra é da Câmara, dos vereadores. Ele precisa de 17 votos para aprovação, vereador. 17 votos para derrubar o parecer. Né? Ou seja, para limpar a barra dele, né? Entendi. Ele precisa de 17 vereadores para passar o pano, né? Ou seja, ficar contra os técnicos
do Tribunal de Contas, os conselheiros, e limpar a barra suja do prefeito O que Emanuel é colocado em votação, então, para a gente deixar claro aqui, é o parecer pela reprovação. o parecer. Quem aprova o parecer, sim. Aí ele vai precisar de 17 votos para derrubada desse parecer, é isso? Exatamente. Eu tenho conversado com os vereadores, porque eu tenho dito, olha, agora não é questão de base, né, ou de oposição. Agora é a gente olhar para Cuiabá, olhar para o futuro da nossa cidade, certo? Eu penso que o vereador que tiver a coragem de ir contra esse relatório do Tribunal de Contas, ele vai ter sérias consequências com o eleitorado dele, né? Então eu peço aqui para a população ficar acompanhando, tá? Porque nós não podemos, de hipótese alguma, limpar a barra do prefeito Emanuel Pinheiro. A gestão dele é totalmente incompetente, gente. Você veja a nossa cidade, hoje é dia 15 de dezembro. 15 de dezembro. Ontem eu dei uma volta na cidade, eu fiz questão, peguei o carro e fui em várias ruas e avenidas da nossa cidade. Não tem uma decoração natalina por parte da prefeitura. Um abandono total nossa cidade. Sabe qual que é a decoração de Natal que Cuiabá tem na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro? Os buracos nas vias da nossa cidade. Os buracos que estão sendo o enfeite de Natal na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Ele arrebentou com a nossa cidade. A cidade está suja, a cidade com milhares de esgotos entupidos, jorrando aí mau cheiro nas ruas da nossa cidade, matagal diverso. O trânsito totalmente desorganizado, com a indústria da multa que cada vez mais aumenta, mas o trânsito totalmente desorganizado. A merenda escolar nas escolas de péssima qualidade. E a saúde de Cuiabá sob intervenção, onde ele deixou um caos, deixou um rombo de mais de 350 milhões e na época dele, na saúde, nem de pirona tinha. Se ele tivesse vergonha na cara, o prefeito Emanuel Pinheiro, ele renunciava. Ele renunciava. Ele fala tanto que ama Cuiabá, se ele amasse Cuiabá de fato, ele renunciava. Ele teria essa atitude digna, né? Mas não tem. Por quê? Não tem vergonha na cara e continua quebrando a cidade de Cuiabá. Agora, vereador, a gente sabe que o prefeito, pelo menos até aqui, tem uma base muito consolidada, né? Dado tudo que já foi colocado ali do ponto de vista desfavorável, o prefeito não passa, né? Não é... Enfim, a base consegue derrubar. Para essa situação mais especificamente, o senhor tem acompanhado, isso que tem conversado aí com os seus pares, como é que está o termômetro nesse momento para a votação das contas do município? Há de fato um cenário de possível reprovação na sua visão? Olha, eu tenho conversado, tenho feito um esforço grande. Eu penso que nós temos agora grande chance de confirmar o relatório do Tribunal de Contas. E aí, pelo menos, dar uma punibilidade para o prefeito, porque se a Câmara acompanhar o relatório do Tribunal de Contas, ele vai ficar inelegível, o Emanuel Pinheiro, por 8 anos. Pelo menos isso. Porque cai dinheiro do paletó do homem, nada acontece com ele. Tem 19 operações na polícia, na prefeitura, nada acontece com ele. A cidade está toda esburacada, nada acontece com o prefeito. A cidade é só matagal, não acontece nada com o prefeito. Então está na hora agora, certo? Dos vereadores atenderem o clamor da população, seguir o parecer do Tribunal de Contas, rejeitar as contas do prefeito para dar uma punibilidade sobre ele, deixar ele 8 anos inelegível, para Cuiabá ficar livre da gestão que tanto mal faz por parte do prefeito Emanuel Pinheiro, tanto faz mal para a nossa cidade essa gestão.
Vereador Dilemário Alencar está conversando conosco nessa manhã, 8h55, ainda aproveitando esse gancho desse questionamento ali do PANOC, vereador, nessa semana a gente também teve ali uma certa polêmica na Câmara por conta dessas conversas, né, nos bastidores, de que a base estaria ali, né, preocupada com essa votação, até pensando também que é um ano eleitoral, e aí a gente teve a exoneração do secretário Renivaldo, né, ele voltou para a Câmara, ele que é um dos homens de confiança ali do prefeito, para participar naquela situação ali. Havia possibilidade de votação de uma comissão processante, o pedido foi retirado de pauta, mas teve aí a volta do Renivaldo. O senhor acha que foi uma demonstração de fato por parte do município de fragilidade dessa gestão? O prefeito Emanuel de fato está preocupado com essa votação que se aproxima ali na Câmara de Vereadores? Não tenha dúvida, ele não está dormindo, o prefeito Emanuel Pinheiro. Ele não está dormindo. Ele sabe o que ele já fez, né? Ele sabe. O prefeito pode ser tudo, menos bobo. Ele sabe que ele quebrou a prefeitura de Cuiabá, que ele vai ter sérias dificuldades, inclusive do futuro dele. A tendência é que ele tenha o mesmo destino do ex-governador Sival Barbosa. E olha que o governador Sival Barbosa, quando deixou o governo do estado, deixou dinheiro em caixa. E o que aconteceu depois que o governador Sival Barbosa saiu do governo? O Emanuel Pinheiro vai deixar quase 2 bilhões de dívidas. Como eu falei aqui, 19 operações policiais. Então ele está preocupadíssimo. Tenho certeza que se ele não estiver tomando um remédio forte aí para ter o sono, ele não está dormindo, certo? Porque na Câmara Municipal, o vereador, aquele que realmente pensa no futuro político, ele vai pensar 2 vezes em ficar agora do lado do prefeito Emanuel Pinheiro. Eu já declarei meu voto, né? Vou votar junto com o Tribunal de Contas, acompanhar o relatório pela desaprovação das contas do prefeito Emanuel Pinheiro. Eu já pedi 2 vezes o pedido de afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro, 2 vezes. A última vez foi quando ele foi afastado pela Justiça, ficou 37 dias afastado pela Justiça Estadual. Eu apresentei um pedido de impeachment do prefeito, tá certo? Com mais de 1.500 provas, páginas de provas. E não consegui. Precisava de 13 votos para instalar a comissão processante e tive apenas 9 votos. Mas eu acho que essa base do prefeito Emanuel Pinheiro está virando um castelo de areia e estou trabalhando firme, o vereador Dilemário está trabalhando firme para convencer os vereadores a dar um gancho aí no prefeito, pelo menos de 8 anos, para ele não poder disputar nenhum cargo e aí Cuiabá ficar livre de qualquer tentativa de Emanuel Pinheiro ter um cargo público. 8h59, o repórter já está nos chamando, Pedro PANOC? Ainda podemos seguir? Estou sob seus comandos. Ainda dá tempo, só o vereador até citou ali um pouquinho, mas temos o nosso ouvinte aqui, o José Eduardo, pergunta o seguinte, vereador. O presidente Tico 2000 citou, né, a possibilidade de a votação ocorrer somente em 2024 e ele está perguntando se existe ali uma prerrogativa do ponto de vista de regimento da casa que prevê essa brecha ou é obrigatoriamente essa votação acontecer ainda neste ano. Não, veja, quando o presidente falou na possibilidade de votar em 2024 é porque não chegou ainda o protocolo das contas na Câmara Municipal, né? O que o regimento interno diz é que, né, protocolado as contas pelo TCE, a Câmara tem até 60 dias para votar. Então, eu acho que era bom que fosse votado no ano que vem também, né? Porque se for votado agora, pode ter uma operação abafa, votar aí no dia 28 de dezembro, fecha a Câmara, some todo mundo, está todo mundo desmobilizado. Então, assim, eu acho que o prefeito está tentando montar essa estratégia. Mas nós estamos batendo duro, o vereador Dilemário está conversando com cada vereador, porque não é possível agora a Câmara Municipal, a maioria dos vereadores, passar o pano. Você falando agora, Pedro, eu quero colocar rapidamente, que deve estar terminando o tempo, sobre a LOA 2024, ou seja, o orçamento da Prefeitura para 2024. O prefeito protocolou ontem lá na Câmara Municipal e aí já tem uma decisão. A LOA vai ser votada de forma extraordinária em janeiro. Até para que tenha tempo de estudo. E aí
eu já comecei a estudar com a minha assessoria e vou dar aqui em primeira mão na Rádio CBN. Olha só, hoje uma das maiores reclamações da nossa cidade não são os buracos. Eu até fiz aquele primeiro festival do buraco, vocês lembram? Para chamar a atenção do prefeito, para ver se ele trabalhava. Aí ele e o Estopa vieram para cima de mim, falando, o vereador está querendo aparecer, como que vai tapar buraco na época das chuvas, tem que esperar o tempo de seca. Pedro, passou a seca. Arrumaram os buracos? Pelo contrário, aumentou os buracos. Segundo a própria Secretaria de Obras, Cuiabá tem mais de 44 mil buracos abertos nas vias da nossa cidade. E aí, estudando, tá certo, a proposta que o prefeito encaminhou, olha só, na Secretaria de Obras, o orçamento deste ano foi de 783 milhões de reais, certo? Agora o prefeito está mandando para o ano que vem um orçamento de 462 milhões. Ou seja, ele está retirando da Secretaria de Obras 321 milhões, 41% a menos. A cidade toda esburacada, cheia de mato. Nós temos 2.000 bocas de lobo. 90% das bocas de lobo estão entupidas, jorrando um fedor, água com fedor aí em cima dos cuiabanos. E aí ele diminui 41% da Secretaria de Obras, que cuida da questão do tapa-buraco, da conservação da nossa cidade, enfim. Eu não estou entendendo a cabeça desse prefeito. Ele tem que procurar um psiquiatra, o prefeito Emanuel Pinheiro. Vamos ter que fazer uma pausa rapidinho, mas o senhor segue conosco aqui, que ainda tem mensagem de ouvinte. A gente segue tratando também do orçamento da prefeitura para o próximo ano. É bem rápido, a gente está de volta conosco para que a gente possa aí abordar ainda mais alguns assuntos e também tirar as dúvidas aqui da nossa audiência. O vereador falava aí sobre algumas questões no orçamento previstas para o próximo ano. Já deixou claro para a gente que a LOA vai ser analisada, né, vereador, em janeiro, até para dar tempo ali de estudar. Ele já trazia alguns números ali que chamam a atenção. Orçamento previsto, segundo o vereador, por exemplo, para a Secretaria de Obras para o próximo ano, é uma redução de mais de 40% aí se compararmos 2023 com aquilo que foi projetado para 2024. Ainda aí tratando desse assunto, o vereador, em relação à LOA, tem alguns outros pontos aí que chamam a atenção do senhor, que vai merecer ali uma atenção maior por parte da Câmara de Vereadores, e nessa questão de orçamento também, para que a nossa audiência possa entender. Quando o parlamentar entende que não está adequado, ele pode propor algum tipo de emenda para mudar essa questão de valores, ou isso aí não tem nenhum tipo de mudança? Pode, o parlamento pode fazer emendas, né? No sentido de estar realocando recursos de uma secretaria para outra, né? Eu vou propor, tá certo, a realocação de recursos para a Secretaria de Obras, para atender a questão da infraestrutura, das vias da nossa cidade, a recuperação, né? Até antes do intervalo eu disse, né? Parece que o prefeito precisa procurar um psiquiatra, né? Porque como que pode? A cidade toda esburacada. Eu acho que uma das maiores reclamações do povo hoje, né, é os buracos na nossa cidade, que detona com carros, motos. O pessoal que trabalha aí de Uber, o pessoal que trabalha de motoboy reclama demais, é muito acidente devido à buraqueira, né? Muitos prejuízos, e aí ele retira, tá certo? Um valor considerável, mais de 300 milhões da Secretaria de Obras. Para mim, ele precisa realmente procurar um psiquiatra, porque ele não está nas suas faculdades mentais aí em perfeita ordem, não, né? Por exemplo, ele aumentou muito, tá? O orçamento da Secretaria de Mobilidade Urbana, né? Aumentando aqui de 183 milhões para 222 milhões, ou seja, mais de 20%. Por que isso? A Secretaria de Mobilidade Urbana arrecada quase 100 milhões por ano de multas. Você vê melhorias na organização do trânsito da nossa cidade? A sinalização é totalmente precária. As faixas de pedestre, a tinta que eles usam, somente neste ano eles gastaram 9 milhões com tinta. Parece que a tinta é misturada com cal, é uma tinta água. Joga, já passa 2, 3 dias, some. Ali na região central, as faixas de pedestre é uma vergonha. Se eu fosse prefeito de Cuiabá,
Eu teria vergonha, certo? E aí ele está aumentando o orçamento para a Secretaria de Mobilidade Urbana. Para quê? Para multar mais o povo ainda, para colocar mais radares, certo? Eu não sou contra os radares, mas os radares funcionando de forma transparente, não como forma de arrecadar, de tirar dinheiro do povo. Então eu vou fazer emendas no sentido de realocar recursos para a recuperação das vias da nossa cidade na Secretaria de Obras. Vereador, tem essa questão da saúde, né? Que acabou ensejando ali uma intervenção. Agora, mais recentemente, a gente tem uma determinação por parte do Ministério Público e do TCE pedindo ali o fim, né, da intervenção, sugerindo inclusive uma assinatura de um TAC. Como é que o senhor faz uma avaliação? É o momento, de fato, do fim dessa intervenção? Qual é a avaliação do senhor? Olha, eu particularmente penso que a intervenção deveria continuar. Porque tem aí por volta de 10, 11 meses, certo? A intervenção começou em março, de forma efetiva, e nesse pouco tempo deu resultado. É evidente que deu resultado. Quando a Carmona pegou a Secretaria de Saúde, não tinha nem dipirona nas unidades de saúde, nem raio-x nas UPAs tinha, né? A fila da Central de Regulação, mais de 100 mil pessoas na espera por cirurgias. Enfim, não precisa eu ficar aqui dizendo que a intervenção deu uma melhorada. E ela herdou com mais de 350 milhões de reais de dívidas deixadas por Emanuel Pinheiro. Então a coisa começou a andar, né? Tem muitos problemas? Tem ainda, mas começou a melhorar, a população reconhece isso. Agora, voltar para a mão do prefeito Emanuel Pinheiro, eu acho muito temerário. Ah, mas o Tribunal de Contas, o Ministério Público está fazendo um termo de ajustamento de conduta. O que é? São regras de gestão para dar continuidade às ações da intervenção, né? Se o Judiciário pactuar, determinar esse termo de ajustamento de conduta, o prefeito Emanuel Pinheiro vai ser obrigado a dar continuidade nessas ações. Senão, a intervenção volta novamente. Mas, gente, o prefeito quebrou a saúde de Cuiabá, quebrou a prefeitura. Eu não sei se ele tem condições, nem moral, nem administrativa, para fazer a coisa andar, né? E prefeito, eu acho, Mas, vereador, desculpe interromper, eu acho que fica uma dúvida também por parte da população, porque se a gente lembrar lá atrás, quando foi determinada também a intervenção, um dos motivos ali que pautaram, né, um dos motivos que pautou o pedido do Ministério Público foi justamente o descumprimento de decisões judiciais na área da saúde, né? Tivemos ali situações relativas a concurso, por exemplo, então a população, imagino, fica receosa, né? O que garante que mesmo com esse TAC, mesmo com a justiça ali de olho, o prefeito vai cumprir essas determinações, esse termo, caso for assim, né? Caso seja essa a decisão do Tribunal de Justiça. Então, tem de fato aí esse receio por parte da população, não tem? Não tenha dúvida. Você tem razão, a sua análise correta. O prefeito, ele é useiro e vezeiro em descumprir decisão judicial, né? Agora, assim, a situação dele está tão crítica, né? Que eu vejo que se ele não cumprir esse termo de ajustamento de conduta, pode acontecer consequências pior com o prefeito, né? Agora vamos torcer, né, para que as coisas aconteçam, não caia a qualidade no atendimento na saúde de Cuiabá com a volta para o prefeito Emanuel Pinheiro. Eu acho difícil, mas eu quero aqui parabenizar o Ministério Público. O Ministério Público foi o órgão que pediu a intervenção. Eu já vinha cobrando essa intervenção há muito tempo, inclusive aqui na rádio eu vim no ano passado aqui, falei da necessidade de uma intervenção. Muita gente achava que isso era um absurdo, mas era o único caminho. Se não houvesse a intervenção, olha, o que já tinha morrido de gente, porque na época do prefeito Emanuel Pinheiro, para a decisão do desembargador Orlando Perry, ele disse, olha, em Cuiabá está morrendo na saúde pública, pessoas morrem como baratas. Pessoas estão morrendo como baratas. E era verdade. Eu fiscalizo muito a área da saúde, era deprimente. Mas vamos ver o que vai acontecer, porque também a intervenção ela é um ato extremo, né? Só de muita necessidade. Eu espero que realmente o prefeito põe a mão na cabeça e cumpra o termo de ajustamento de conduta.
Antes da gente caminhar aqui para a reta final, vereador, só tentar responder aqui alguns questionamentos dos nossos ouvintes bem rapidinho. Tem um comentário do Lucieder Luz, muito bom, vereador, Cuiabá está cheia de buracos. Sebastião Manuel de Moraes também passou pelo YouTube. Situação caótica da nossa cidade é fruto de corrupção, só não vê quem não quer. Mas a eleição, tomara Deus que o povo saiba escolher melhor pela cidade. O João de Oliveira está chamando atenção para uma obra, vereador, aqui na cidade. Vereador Dilemário, sempre cobrei do senhor para cobrar também do Poder Executivo a continuidade da duplicação da Avenida dos Trabalhadores. Há 2 anos a Prefeitura retomou a obra, segundo ele. Agora, depois de quase terminada, ela está parada. Para quem mora ali naquela região, está um caos. Pedir para o senhor também cobrar o término dessa obra. O João de Oliveira, vereador, falando ali sobre a Avenida dos Trabalhadores. Ô, João, eu já mandei desde de fevereiro deste ano documentos para o secretário Estupa, fui aí, gravei alguns vídeos, usei a tribuna da Câmara. Eu fico assim, não dá para entender, né? O prefeito está com a obra praticamente pronta aí da duplicação da Avenida dos Trabalhadores e não inaugura, certo? Uma incompetência generalizada, né? Agora, a boa notícia é que o governador Mauro Mendes ele vai dar continuidade na duplicação da Avenida dos Trabalhadores, passando ali por dentro do Planalto, do bairro Planalto, entrando no Altos da Serra, para integrar lá com o contorno leste. É uma boa notícia, as máquinas já estão trabalhando lá, tá? A obra do governador está avançando, mas a obra do prefeito, inacabada, está perigoso lá, tem muito gelo baiano, certo? Está tendo muitos acidentes. Então o João tem toda a razão. Vou voltar a cobrar novamente, João. Mas, João, vou ser sincero para você, eu acho que só mudando o prefeito de Cuiabá para alguma coisa acontecer. O Diogo Pécora passou, Panó, aqui, e também o Jonas Pardinho, antes da gente finalizar por aqui. É isso. O doutor Diogo Pécora diz o seguinte, vereador Dilemário, a oposição já alinhou uma estratégia para conseguir os votos necessários nessa votação? Falando mais especificamente dessa questão do parecer. Sim, eu já coloquei aqui, né? A oposição vai votar unida a favor do parecer do Tribunal de Contas e cada um está conversando individualmente com os demais vereadores, colocando para eles essa reflexão que não dá mais, né? Que votar junto com o Emanuel Pinheiro, né, seria trair a população de Cuiabá. Nós estamos fazendo esse debate. Agora é importante a população participar, ligar para o seu vereador, mandar mensagem, porque, volto a dizer, quem votar a favor de Emanuel Pinheiro vai estar traindo a população da nossa cidade. Já o Jonas Pardinho, vereador, diz o seguinte, pergunta aí para o vereador, seria possível fazer um projeto de lei onde proíba a CEMOB a guinchar os veículos, poderia só aplicar multas? Então, inclusive, existe um projeto de lei municipal que eu entendo que não está sendo respeitado, aliás, uma lei municipal que não está sendo respeitada. É do vereador Wilson Quero, que quando você está no local, o condutor do veículo não pode guinchar o carro, né? A CEMOB não está levando em consideração essa lei. Eu vou provocar o Ministério Público, vou convidar o vereador Wilson Quero para a gente fazer isso, porque, olha, virou a máfia do guincho. É uma coisa impressionante. E agora, no final do ano, na ânsia de arrecadar, tá certo? Devido à quebradeira da prefeitura, certo? Eles estão praticamente todos os dias fazendo blitz, em pleno meio-dia, 2 horas da tarde, atrapalha o trânsito. E ontem mesmo à noite eu passei, estava tendo uma blitz, o que já tinha de moto em cima do caminhão guincho. E aí já tive denúncia que esses caminhões guincho totalmente irregular, com IPVA atrasado, a documentação atrasada. É uma esculhambação. Na verdade, hoje a CEMOB, tá certo? Salvo o melhor engano, patrocina, tá certo? A máfia do guincho. Certo? Salvo o melhor engano, porque esse é o sentimento da população de Cuiabá. Nunca se viu tanto guincho aqui na nossa cidade promovida pela CEMOB. Eu digo promovida porque é a CEMOB que contrata essas empresas, correto?
E aí, você vê melhorias no trânsito da nossa cidade? O engarrafamento é geral. Você vê alguma estratégia para melhorar o trânsito da nossa cidade? Zero, zero. Agora, a máfia do guincho tá no 12 aqui e isso realmente é revoltante. Vereador Dilemário, até o Adriano, nosso ouvinte, acrescenta aqui, Lei 6.557 de 2020, que fala que não pode guinchar carro se o responsável estiver presente. Queria agradecer aí a participação do senhor conosco mais uma vez, obrigada por atender nosso convite, responder aqui também, né, os questionamentos dos nossos ouvintes. Fica à vontade aí para se despedir da nossa audiência, deixar aquela mensagem final. Já esse ano já podemos até falar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas, obrigada e que 2024 aí seja um ano também muito produtivo lá na Câmara de Vereadores. Camila, Pedro, muito obrigado pela oportunidade. Para mim é uma grande alegria sempre quando eu venho aqui na Rádio CBN. A audiência da minha rede social explode. Que bom. Inclusive eu quero convidar, tá, para a população acompanhar o vereador Dilemário na minha rede social, no Instagram, no Face. É @Dilemário Alencar, @Dilemário Alencar, onde eu presto contas todos os dias do meu trabalho como vereador da capital. Desejar ao povo da nossa cidade um Feliz Natal, com união na família e que 2024 possa ser um ano abençoado, que Deus possa nos dar dias melhores para a nossa cidade, para o nosso povo. E eu deixo o compromisso aqui de continuar sendo um vereador de verdade, um vereador que não decepciona a população da nossa cidade, que sempre está presente, fiscalizando, que não tem medo, que enfrenta as adversidades em favor da população. Grande abraço a todos, Deus nos abençoe e vamos continuar firmes aí na luta por uma Cuiabá melhor.